sabe, cansada de tudo aquilo que eu estava vivendo, mas a alegria, a confiança que eu tinha em Deus era inexplicável, porque a todo tempo eu estava glorificando a Deus por ter viva. Eu não sei, você aqui hoje, se você perdeu algo, se você está passando por algum problema, eu quero te dizer que Deus é o Deus da providência, que Deus é o Deus que cura, que não há nada que você peça para Deus que Ele não possa fazer, mas você tem que confiar no Deus que tudo pode. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Confesso que já pude sentir a presença do Senhor, que o Senhor já falou comigo. Hoje eu tive um dia bem atribulado, né? Como diz assim, bastante coisas acontecendo. E esse hino falou muito ao meu coração. Calma, calma, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes nós esquecemos o tamanho do nosso Deus e nós ficamos preocupados. Mas, né, como é bom estar aqui, nesta casa, e poder ouvir, né, o Espírito Santo falando, calma, calma, que tudo vai ficar bem, calma, que tudo vai passar. Que Deus abençoe a vida das irmãs. Irmãos, eu não sou pregadora, irmãos. Você pode se sentar. O pastor Ali mandou mensagem para mim, e eu até achei que era engano, pastor. Falei, acho que ele está meio enganado, né, mas eu não sou pregadora, mas eu fiz um voto ao Senhor que aonde eu fosse, aonde Deus me desse uma oportunidade, eu não iria recusar. E quando a gente faz votos, nós temos que cumprir, porque o Senhor não é Deus de brincadeira, né? E o Senhor, Ele ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. E quando nós temos um testemunho, não importa o tamanho do seu testemunho, você tem que contar. Porque muitas das vezes, para você pode ser pequeno, mas vai servir, se não servir para alguém que está aqui na igreja, serve para outra pessoa, para outro familiar, né? E eu queria ler aqui em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Irmãos, como eu disse, irmãos, eu não sou pregadora, né? Quero mais uma vez agradecer ao pastor Ali. O pastor Ali é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. No momento que eu passei por um dos piores desertos da minha vida, né? Que eu tive eu engravidei, foi uma gravidez perfeita, e quando chegou na hora do parto, que nasceu o bebê, o meu filho ele não respirava, e ele precisou ficar na UTI, ir para a UTI direto, e quando eu voltei para o quarto, logo cedo, no outro dia, a primeira pessoa que apareceu no quarto foi o pastor Ali, e eu não esperava o pastor Ali, nem eu esperava, e ele foi lá e me deu apoio para mim e para minha família, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da Marcela, que eles são bênção na nossa vida. Mas, irmãos, hoje eu estou aqui para contar um testemunho que aconteceu na minha vida. Mais um milagre que o Senhor fez em mim, né? Quando eu contei sobre o meu filho, o Senhor levou ele com 4 meses de vida, com 4 meses, e ali eu achei que não ia ter mais jeito para a minha vida. Porque eu nasci em berço evangélico, sempre estava ali na igreja, e eu falei, Senhor, como que eu vou voltar? Eu pedi tanto, a igreja orou tanto por este milagre, e não aconteceu do meu filho voltar para casa comigo. E o Senhor o recolheu com 4 meses. E eu achei que ali eu não ia superar. Mas o Senhor é o Deus que cura as feridas da nossa alma. Se Deus permite na nossa vida, é porque Ele tem o bálsamo, Ele tem o consolo, e tudo tem um porquê, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E passando uns 2 anos, eu falava, Senhor, eu sinto vontade de ser mãe, mas, Senhor, tira de mim porque eu não quero mais passar pelo que eu passei. Meu sonho era o meu filho, né? O João Pedro era o meu sonho. Mas os nossos planos não são os planos de Deus. E com 2 anos eu engravidei novamente. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade que eu engravide, que o Senhor tira todo o medo. E assim foi a minha gestação. Hoje eu tenho uma filha de 6 anos, que é uma bênção para mim. E o Senhor restituiu, a minha família restituiu. Eu sei que o meu filho já está com o Senhor, está dormindo, né? E um dia nós vamos nos encontrar. Mas em 2018, já não basta, é que minha vida é muitos vales, né? É muitos testemunhos. Mas em 2018 eu estava
brincando com as minhas sobrinhas em casa, e nós estávamos brincando, assim, de pular na piscina toda hora, e eu pulei, eu senti uma dor muito forte na minha mama direita, e na hora eu coloquei a mão e senti algo que não estava ali, porque eu sempre fui muito cuidadosa com a saúde, né, de fazer exame todo ano, e não estava ali, eu coloquei a mão e eu senti uma dor, e eu comentei com a minha cunhada, ela falou assim, não deve ser nada, deve ser uma íngua. E passou uns 3 dias, continuou ali aquela dor. E eu conversei com a minha cunhada, que é farmacêutica, que trabalha na parte de oncologia, e ela me disse, liga para o seu médico. E isso eu fiz, liguei para o meu médico, chegando lá ele falou assim, Gisélia, dezembro já está todo mundo saindo de férias, isso aqui não é nada, mas em janeiro você faz um exame da mama, ultrassom, e está tudo certo, não é nada isso aqui. E eu saí, liguei para ela, ela falou assim, não, Gisélia, tudo que tem na gente, na mama, assim, que não está ali, não é algo normal, é bom você investigar. É bom você fazer ultrassom hoje. Eu falei, mas como? Já é Natal, como que alguém vai me atender? E nisso ela falou, tenta. Eu subi, peguei o elevador, subi e falei, moça, eu preciso fazer muito ultrassom da mama. E ela falou assim, impossível, só pro meio de janeiro. E eu conversei com ela e ela falou, vou conversar com a médica. Conversando, eu fiz ultrassom. Quando fiz ultrassom, a médica falou, olha, eu não estou gostando do que eu estou vendo aqui. Não está legal, mas depois você procura um mastologista e leva para ela ver certinho. E ela falou, espera lá na frente, na recepção, que eu vou te entregar os seus exames. E eu fiquei lá. E, de repente, eu vi que ela saiu para conversar com o meu médico e falaram que não podia entregar o exame para mim, que no outro dia entregaria. No outro dia cedo, o meu médico me ligou e falou assim, tem como você vir aqui? Falei, vou. Chegou lá e falou, Gisele, tem algo errado com você, mas a gente não sabe se é grave ou não. Eu marquei uma mastologista para você em Taubaté. E nisso eu fui para Taubaté. Cheguei lá, a médica falou assim, Gisele, isso aqui não é nada, é uma íngua. Mas meu marido falou assim, não, mas eu quero tirar. E resumindo, tirei essa íngua e foi em fevereiro de 2019. E quando foi para a biópsia, veio que eu estava com câncer maligno na mama. E esse câncer estava espalhando rápido pelo meu corpo. Ele era muito pequeno. E Deus, ele me mostrou. Ele me mostrou, porque ela falou assim que ninguém ia descobrir isso, porque ninguém descobre, só descobre quando está bem avançado. E ali, ela falou, eu fiz a biópsia e ela falou, olha, e você não vai ter tempo de procurar SUS. Se você procurar o SUS, como que está seu convênio? Eu falei, eu acabei de fazer, estou na carência. E ela disse, se você procurar o SUS, ele pode estar espalhando pelo seu corpo e não vai dar tempo. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E aí, eu falei, Senhor, se tem algum lugar do meu corpo mais que está isso, que o Senhor me mostre. E eu coloquei a mão no meu pescoço e eu senti um caroço grande na minha axila, um caroço bem grande também. E eu pensei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso cuidar da minha filha, né? Mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que tudo pode. E nisso foi passando e falaram que eu tinha que fazer um tratamento urgente, eu tentei pelo SUS. Se eu fosse fazer pelo SUS, eu ia ter que passar na frente de algumas pessoas, e eu falei que eu não aceitava isso, porque a gente quer dar um jeitinho, mas Deus não se agrada dessas coisas, porque eu tinha que fazer as coisas certo. E eu sabia que Deus ia providenciar. E fui até uma clínica lá, que era particular, e me passaram o valor da quimioterapia, eu falei, sem condições. Meu marido vendeu, a gente tinha um caminhão, vendeu o caminhão, mas mesmo assim não ia dar, era muito caro, eu ia ter que fazer 1 ano de quimioterapia, e era muito caro. E eu comecei a fazer a quimioterapia no mês de... E Deus providenciou tudo, que eu comecei a fazer a quimioterapia nesse lugar. Eles me fizeram a preço de custo, porque foi Deus que me providenciou aquele lugar. Mas mesmo o preço de custo ainda era muito caro, eu não tinha condições. Mas sabe aquele momento que você está passando pela prova, mas que você está tão grudadinha com Deus ali, sabendo que Ele está no controle, sabendo que tudo Ele pode fazer, que nada pode ser impedido, porque dele é tudo, é a prata, é o ouro, e eu confiava em Deus. E eu falei, Senhor, se o Senhor permitiu, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu só não quero morrer, Deus, porque eu pedi tanto pela minha filha. A minha sogra falou assim, Gisele, você orou tanto pela sua filha e você não vai morrer, você vai cuidar dela. E eu falei, amém. E nisso começou a minha quimioterapia. Comecei minha quimioterapia no mês de março. E foi bem dolorido fazer essa quimioterapia. E eu chegava em casa passando mal. Mas em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu falei o porquê comigo, Senhor. Eu só glorificava a Deus porque eu sabia que o Senhor estava no controle da minha vida. E eu sabia que eu confio em um Deus que tudo pode. E eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu não quero mais passar mal nas quimioterapias. Se o Senhor está comigo, eu não quero mais passar mal, Deus. Eu estou vendo a minha família sofrer, minha mãe sofrer, minha filha sofrer. Eu não quero. E aí a médica falou, Gisele, seus cabelos vão cair. E eu tinha um cabelo muito longo mesmo, né? Bastante longo. E
no dia do meu aniversário, eu fui tomar um banho e começou a cair meus cabelos e começava a cair tudo. E eu falei, Deus, me dê forças para suportar. Porque para muitas pessoas pode dizer, é apenas um cabelo. Mas a gente que é mulher sabe que não é apenas um cabelo. Que a gente gosta de, né, andar com ele arrumadinho, tudo. Mas, e aí, no outro dia eu acordei, meu esposo raspou a minha cabeça, estava eu e minha filha. Em nenhum momento o meu coração estava triste, porque eu sabia que o Senhor estava no controle da minha vida. E aqueles caroços... E aí eu fui fazer a segunda e meu marido falou assim, vamos no mercado comigo? Eu falei, imagina que eu vou no mercado, alguém me vê de lenço? Nunca. Dele, vamos? E eu tinha muita vergonha. E já era tarde, eu fui com ele até o Chibata, fiquei meio escondida, que eu tinha vergonha. E aí eu fiquei longe dele e ele comprando, pedindo as coisas no açougue. E nisso o moço me olhou lá dentro do açougue e falou, quem que é aquela moça? Meu esposo falou, é a minha esposa. Ele falou assim, ela tá fazendo tratamento de câncer? Ele falou assim, tá sim, chama ela aqui. Aí meu esposo diz, ele tá te chamando. E eu meio com receio, cheguei perto dele, e ele com a luva toda suja né, que ele tava pegando as coisas, e ele falou assim, você crê em Deus? Eu falei, muito. Ele falou, você crê que Deus pode te curar agora? Aí eu pensei, como assim, no mercado? Deus vai me curar aqui no mercado? Assim, pensei assim, a gente é falho. E ele falou, chega perto de mim, se aproxima de mim. E eu me aproximei dele, e ele colocou a mão assim, em mim, com aquela luva gelada, no mesmo tempo que estava gelada, já esquentou tudo assim, e eu senti um calor assim, de baixo para cima, e ele falou assim, Deus está te curando agora, você crê? Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluias, aleluias. E eu falei para ele que eu creia que Deus estava me curando, e no outro dia eu tinha quimioterapia, e fui fazer os exames de toque para ver se o caroço tinha sumido, e a minha médica falou assim, cadê o caroço? E eu peguei e falei assim para ela assim, doutora, eu fui no mercado ontem e o moço falou que Deus estava me curando. Ela falou assim, então se ele falou, ele está te curando mesmo. E eu glorifiquei a Deus, e ela palpava o meu pescoço, ela palpava a minha axila, ela palpava a mama. E isso era a segunda quimioterapia ainda. E ela falou assim, Deus é poderoso, Gisele, eu creio que Deus te curou realmente. Só que eu não posso te dispensar do tratamento, porque é protocolo. O seu câncer ele é muito agressivo, Gisele. O seu câncer é triplo negativo. Ninguém sabe de onde vem, não tem remédio, não é nada. Então a gente precisa terminar. Eu falei, amém, vamos terminar. E aí, irmãos, começou eu fazendo a quimioterapia, eu não passava mais mal. Eu chegava em casa, eu limpava a minha casa, eu fazia tudo, confiando no Deus Todo-Poderoso. E chegava o dia de pagar as quimioterapias, e era um valor alto, e eu falava para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus da providência, e toda vez que eu chegava para fazer a quimioterapia, que era numa quinta-feira, eu participava de um culto na quarta-feira na roça, e eu chegava, minha cunhada, com a minha mãe, com a minha família, me dava o envelope com o valor certo da quimioterapia. E era todas as semanas R$1.800. Era caro. E eu falava, Senhor, da onde que tá vindo isso, né? Eu brincava com a minha mãe, o que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão fazendo que tá parecendo tanto dinheiro? E Deus falando assim, eu permiti, eu tô cuidando de você. E chegou um dia que eu falei assim, Deus, o Senhor tem feito tantas coisas na minha vida. Hoje eu tenho minha quimioterapia amanhã, ninguém me deu dinheiro, eu não tenho dinheiro da quimioterapia. Eu queria que o Senhor mandasse alguém lá no meu portão, porque eu quero contar uns testemunhos que o Senhor faz, da providência do Senhor. Eu estava ousada já, querendo super íntima de Deus, né? Deus estava do meu lado todo o tempo. E esse dia, eu fui pro culto, e eu não tinha o dinheiro da quimioterapia do outro dia. Meu marido falou assim, Gisele, eu vou dar um jeito. E minha cunhada sempre falava, o dinheiro da quimioterapia já está aqui. E esse dia ninguém falou nada, e eu falei, meu Deus. Aí eu falei, e eu fiquei no culto, e eu falando, Senhor, eu quero viver das tuas providências, eu quero viver do sobrenatural, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu já tenho vivido tantas as coisas. E terminei o culto, né, agradeci a todos, e nisso a minha prima me chamou, ela falou assim, Gisele, estava em casa e Deus mandou, eu senti de dar esse envelope para você. E quando eu abri aquele envelope, estava o valor da minha quimioterapia, de R$1.800. Eu cheguei e falei para minha cunhada, olha só o dinheiro da quimioterapia. Ela falou assim, eu esqueci de te falar que eu tô com o dinheiro da quimioterapia. Mas era Deus queria me mostrando que Ele estava comigo o tempo todo. E nisso eu continuei o tratamento, foi de março até agosto. E um dia a médica chamou e falou assim, Gisele, eu tenho uma notícia para você, terminou o seu tratamento, a gente vai ter que retirar a sua mama. Eu falei, Senhor, mas eu já tô curada. Eu já tô curado, pra quê? Ela pegou e falou assim,
É protocolo, é protocolo. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não queria. Eu já tô sem os meus cabelos, já tô sem os cílios, já tô sem nada. Eu vou ficar sem a mama? Como que eu vou ficar? Eu tinha que ficar 1 ano sem a mama, como que eu vou ficar? Mas Deus falou assim, eu tô cuidando de você, não duvide, eu tô cuidando de você, porque seu testemunho tem que ser completo, não pode ser pela metade. E eu fui pra cirurgia, confiando que Deus ia me tirar dali, né? Eu não ia fazer cirurgia. E quando me aplicaram a injeção para fazer a cirurgia, eu fui chorando. Eu chorava e falava, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de não deixar eu tirar minha mama. Deus, eu já estou toda mutilada, Senhor. Como que vai ser a minha vida? E eu entrei chorando, chorando. E quando eu vi que não tinha mais jeito mesmo, eu falei, Senhor, eu estou em tuas mãos. Só não me deixa murmurar nem um minuto. Até hoje eu não murmurei. Não me deixa murmurar nem um minuto que eu saia dessa sala de cirurgia glorificando o nome do Senhor. E quando eu já vi, irmãos, eu já estava voltando da cirurgia, glorificando a Deus por estar viva. E eu fui para o quarto e eu não queria me olhar, eu não queria que ninguém relasse a mão em mim. E fiquei lá quietinha. Nesse dia eu fiquei quieta na cama lá e falando, Senhor, me dê forças para a hora que eu chegar na minha casa. E a médica chegou, tirou meu curativo, me olhou e falou assim, Gisele, pode ir para casa. E quando eu cheguei em casa, que eu falei, Senhor, estou aqui. Assim, eu sei que a gente nem se compara, mas eu me comparei com o Jó. Assim, totalmente mutilada, totalmente, sabe, cansada de tudo aquilo que eu estava vivendo, mas a alegria, a confiança que eu tinha em Deus era inexplicável, porque a todo tempo eu estava glorificando a Deus por ter viva. Eu não sei, você aqui hoje, se você perdeu algo, se você está passando por algum problema, eu quero te dizer que Deus é o Deus da providência, que Deus é o Deus que cura, que não há nada que você peça para Deus que Ele não possa fazer, mas você tem que confiar no Deus que tudo pode, porque muitas das vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas nós ficamos com o pé atrás. Nosso Deus é grande, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, Ele está aqui, pronto para te ouvir. O que queres que eu te faça? Você tem fé? Eu posso fazer todas as coisas. E eu cheguei em casa da cirurgia. As enfermeiras falavam assim, nossa, você não é normal. Você não sente nada, você não reclamou de dor. Eu falei, é Deus que está cuidando de mim. Fui para casa. E aí eu ia ter que fazer mais quimioterapia, porque tiraram todo, né, a mama, a axila, esvaziou a axila, e levaram para biópsia. Então eu ia ter que ter 6 meses mais de quimioterapia. Mas um dia foi uma mulher em casa e disse que Deus estava cancelando o protocolo da quimioterapia e que eu não ia precisar fazer, porque todas as gotinhas que eu tomei da quimioterapia, o sangue de Jesus estava lá. E por isso que eu tinha sido curada e não sentia nada. E eu fui para o médico ver a biópsia, o que tinha dado de tudo para continuar o tratamento. A médica falou assim, Gisele, a gente fez tudo. A gente olhou tudo, a biópsia olhou tudo, cada pedacinho do que foi tirado, e não tem nada, não tem câncer, não tem nada. Eu estou cancelando agora a sua quimioterapia. E eu glorifiquei o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor, Ele cura, Ele ainda faz milagres. E então eu peguei e falei para a médica, sério, doutora? Ela, sério, só que você vai precisar fazer a radioterapia, 25 sessões, todo dia em Jacareí. Eu falei, glória a Deus, estou indo, vou lá, porque se Deus, Ele me tirou da quimioterapia que era mais forte, a radioterapia vai ser mais tranquila. Fui fazer a radioterapia, aí chegou lá, todo mundo falava que eu não ia esticar o meu braço, porque eu fiz a cirurgia, foi muito profunda. E passando, acho que 10 dias, eu já estava erguendo meus braços, já estava movimentando normal. Cheguei lá, todo mundo falou assim, como assim você dá o braço direito para a gente levantar você? Eu falei, eu não sinto nada, parece que eu não tive nada. Só está marcas aqui. Mas as marcas que estão aqui, eu olho para elas e vejo quanto Deus é grande na minha vida, porque Ele me curou. Porque para os médicos era triplo negativo, já estava espalhando no meu corpo, já estava com metástase, então eu poderia não ter mais chance de estar aqui. E o Senhor me curou. E ela falou, olha, daqui 1 ano você pode fazer a sua reconstrução. E eu falei, nossa, mas daqui 1 ano? Ela, daqui 1 ano. E hoje, irmãos, eu passei na anestesista, porque era para me fazer a cirurgia agora dia 27 da reconstrução. E deu tudo certinho, graças a Deus, fiz exames, deu tudo certinho. Só que mudou do dia 27 para o dia 31. Eu peço oração pela igreja, pela minha vida, para que essa etapa que eu vou passar, né, que também seja tranquila, que o Senhor ainda esteja comigo no controle. Então, irmãos, eu vim aqui para contar o meu testemunho. Eu sei que muitas pessoas podem pensar assim, como me disseram, mas você fez o tratamento particular. Não, porque a gente vê tantas pessoas que têm dinheiro, que faz tratamento e que não tem sucesso o tratamento, e foi o Senhor quem cuidou de mim, o Senhor que cuidou da minha família, o Senhor que me deu estrutura. E eu saí da quimioterapia
Eu fazia todas as quarta-feiras e eu participo de um culto na quarta-feira que é muito frio lá na roça. E eu saía da quimioterapia e ia pro culto. As pernas às vezes estavam tremendo da quimioterapia, estava cansada assim, mas estava lá adorando o nome do Senhor, porque para Deus, nós não devemos... Muitas vezes nós falamos, tô com dor de cabeça hoje, não vou na igreja. Irmãos, não faça isso, irmãos. Venha para a igreja com alegria. Venha para a igreja para buscar. Venha para a igreja para agradecer a tudo que o Senhor faz por nós. Muitas das vezes nós viemos na igreja, porque tem que ir. Não, irmãos. Aqui é o lugar que nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder contar esse testemunho aqui. Agradeço mais uma vez ao pastor Ali. Agradeço essa igreja, né? Ao meu pai e à minha mãe que veio comigo, que são bênção na minha vida, que... oração de madrugada, os dois ali estão com os joelhos, né, tá tudo ralado de tanto que orou por mim. E com certeza vocês também oraram por mim, o pastor Orali nem me conhecia. E hoje eu estou aqui para dizer que Deus é fiel, que Deus ele continua fazendo milagres. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.